Boa noite, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar a reflexão desta noite com uma pergunta. Você confia de fato em Deus? Lamentavelmente, o que estamos presenciando é que muitos que dizem confiar estão demonstrando o contrário através do seu testemunho. Então, nesta noite, vamos refletir sobre a nossa realidade espiritual. E depois cada um responda para si mesmo se de fato confia em Deus como nós, seus filhos, devemos confiar. Existe uma frase que nos diz: Deus se torna tudo que você precisa quando você descobre que Ele é tudo que você tem. Nesta noite eu quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 14, que nos fala sobre uma tempestade no mar da Galileia. Os discípulos estavam enfrentando esta tempestade e nós vamos ver o que aconteceu durante a luta dos discípulos para se salvarem desta tempestade. O texto sagrado nos diz, Mateus 14, 28 e 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Queridos, olha que coisa maravilhosa que nós já podemos começar a extrair do texto sagrado. Quando Jesus determina, as coisas acontecem. Vem, Pedro. Era o desejo de Pedro. E a ordem de Jesus para Pedro foi: vem, Pedro. Pedro, olhando para Jesus, começou a andar sobre a tempestade. A palavra de Deus nos afirma que se clamarmos, Ele nos ouvirá e nos responderá. 1 Crônicas 16:11 nos diz: olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Mateus 28:20, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Salmo 103:3 nos diz que é Deus que cura todas as doenças. Salmo 55:22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. O lamentável nisto tudo, queridos, é que mesmo diante de todas estas promessas e demonstração do poder de Deus, Pedro, lá no passado, olhou para a força da tempestade. Tirou os olhos de Jesus. Muitos hoje estão olhando apenas para o poder de destruição do coronavírus e não para o poder de Deus. Pedro, focando a força da tempestade, nos diz o texto que ele começou a afundar. E eu digo para você, olhando apenas para o vírus da morte, vamos começar também a afundar, a entrar em pânico. É o que diz Salmo 14:5. Olhem, todos estão tomados de pavor. Olhem, estão todos tomados de pavor. Que não seja esta a sua realidade. Não se deixe ser tomado de pavor e viver essa histeria que muitos estão vivendo sem esperança de que existe alguém maior do que esta doença que cuida de nós. Olhando apenas para esta epidemia, podemos entrar em depressão, como entrou Elias, servo de Deus, no passado.
1 Reis 19:10 nos diz: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar. Palavras de um homem que estava em depressão devido à tempestade na qual ele se encontrava. Olhando apenas para esta epidemia, podemos entrar em depressão como Jeremias. Jeremias 20:18 nos diz: porque saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Palavras de um servo de Deus que, na tempestade na qual se encontrava, estava também em depressão. Queridos, o texto nos diz que Pedro, ao sentir a força do vento, entrou em pânico. Mateus 14:30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Nestes dias, temos que nos lembrar das palavras de Jeremias, quando nos diz: clama a mim e responder-te-ei. Esta foi a palavra de Deus para Jeremias durante a sua depressão, durante a sua crise, durante o seu medo, o seu pavor. Jeremias, desesperado, agora ouve esta palavra forte de consolo, de entusiasmo, de motivação de Deus. Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Por que é que você está olhando para os seus inimigos? Por que você está temendo os seus inimigos? Olhe para mim, clame a mim e eu te responderei. Pedro, na angústia da morte, clamou a Jesus e Jesus o socorreu. Mateus 14:28 e 32, vou ler apenas o 31 e 32 aqui para vocês acompanharem. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Amados, não podemos nunca nos esquecer que o nosso socorro vem do Senhor. É isto que a palavra nos diz e é isso que eu tenho que ter sempre em mente. Salmo 141:8 nos diz: mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, não me entregues à morte. Coronavírus está aí, a morte está aí, mas eu não posso ser dominado por estas circunstâncias. Entrar no contexto que estas pessoas estão entrando, de pavor, de medo, de histeria, porque elas não têm a quem clamar. Mas nós somos filhos de Deus e Deus cuida de nós. Não precisamos e não devemos entrar em pânico. Salmo 91:7 é um texto muito conhecido, eu tenho certeza que você o sabe de cor, nos diz: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Para nos ajudar na prevenção contra esta virose, Covid-19, a igreja tem uma comissão na área da saúde. Nós temos a médica Vanusa, que se prontificou a consultar por telefone, atender por telefone, ajudar aqueles que estão precisando e não podem recorrer a um médico neste contexto. Ela está à disposição para socorrer estes necessitados. Nós temos a médica Ana Eduarda, que postou um trabalho muito bem elaborado sobre esse vírus. Vocês poderão consultar esse trabalho através do WhatsApp da igreja, através do site
da igreja é muito esclarecedor, nos fala o que é este vírus, o que ele causa, quais são os seus sintomas e o que nós devemos fazer para não sermos contagiados, infectados por ele. Temos também o farmacêutico Darcy, que está sempre pronto para atender os necessitados. Então, essa equipe é uma equipe capacitada na área da saúde para dar estas orientações para nós nos prevenirmos quanto a esse vírus. Entretanto, para nos proteger quanto aos danos maléficos desse vírus, olhemos com fé para aquele que tudo pode, para aquele do qual podemos contar com o socorro, aquele que tem toda a autoridade e está acima desse vírus. Recordando, queridos, Pedro, olhando para a tempestade, começou a afundar. Pedro, olhando para Jesus, andou sobre as águas, andou sobre a tempestade e foi salvo por Jesus, colocado no barco. Ande com fé sobre a tempestade chamada coronavírus. Olhe para Jesus, porque o nosso socorro vem apenas dele, que é o nosso Senhor. Tem 2 hinos que eu gosto muito e eu quero compartilhar com vocês aqui o estribilho, dos mesmos, porque a letra é fantástica. Um é o hino, que é o nosso hino dos pastores, 579, do cantor cristão, que nos diz: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão. De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Deus é por nós, Deus cuida de nós e nos dá condições para nós continuarmos a nossa missão. O outro estribilho é um hino que foi gravado pelo pastor Feliciano Amaral, muito bonito também, que nos diz assim: olhe para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divinal brilhar com fulgor resplandente sem par. Queridos, estes homens de Deus nos motivam com os seus testemunhos. Os servos de Deus do passado nos motivam, nos colocam para cima com os seus testemunhos. Passaram por dificuldades? Sim, passaram. O próprio Jesus nos diz que no mundo nós teremos aflições. Prova disso que o coronavírus está aí. Entretanto, eu preciso lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isto quer dizer que a doença, esse vírus, as adversidades pelas quais passamos, têm um tempo permitido e delimitado por Deus para nos afligir. Mas passa como uma nuvem passa, e depois brilha para nós o sol da justiça. Podemos então, após esse período, voltar novamente à nossa rotina normal. A nossa igreja hoje está vazia. Eu sei que você gostaria de estar aqui. É o nosso prazer, é o nosso encantamento estar no templo, em adoração coletiva ao nosso Deus. Mas devido às circunstâncias, nós estamos separados. Entretanto, juntos em espírito, porque no espírito unido somos um no Senhor. Tenho certeza que em breve esse período crítico vai passar e nós vamos nos alegrar. E já podemos começar a nos alegrar com fé em Deus, que nos dará vitória. Quero terminar essa reflexão também com um dos hinos do cantor cristão que nos diz o seguinte: Deus vos guarde pelo seu poder.
protegidos e velados, desfrutando os seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder. Você está em casa, mas você não está desamparado. O Espírito do Senhor está com você e é por você. Não entre em pânico, não entre em depressão, porque a palavra de Deus é clara em nos afirmar que em Cristo somos mais que vencedores. Que Deus continue nos abençoando e que muito em breve possamos novamente nos reencontrarmos, nos abraçarmos e glorificarmos o nome de Deus. Amém e amém.